Bom dia, tudo bem, turma? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com mais uma aula para a gente poder relembrar aí transitividade verbal, tá? Fazer alguns exercícios e, daqui a pouco a gente vai falar sobre regência verbal. Então, assim, vamos revisitar a matéria para a gente poder adentrar ao outro assunto, tá? Então, olha só. Pega seu material aí, o seu caderno, porque é importante nesse momento você anotar e inclusive realizar as atividades que eu trouxe aqui para você, tá bom? Então, primeira coisa, gente, que eu quero relembrar com vocês, tá? O verbo transitivo, né? Ele pode precisar de complemento ou não. Lembra do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Aí, neste caso, ele precisa de preposição, né? O verbo que precisa de uma preposição necessita, né? O seu complemento vem acompanhado dessa preposição, tá? E o verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo em que pede os dois complementos, né? O objeto direto e o objeto indireto. Temos ainda o verbo intransitivo, que é aquele verbo que tem sentido completo, tá? Eu tô fazendo aqui um apanhado geral para você relembrar, né? Quais são as classificações relacionadas à predicação verbal, ok? Então, organiza a ideia aí, pensa comigo, vamos lá para entender o que eu tô falando. Já que nós vamos iniciar regência verbal, e tá tudo muito aí ligado, né, relacionado, por quê? Porque a gente está trabalhando verbo, pessoal. Verbo, lembra? Eu sempre falo nas aulas anteriores, né? Vai trabalhar com orações, precisa identificar, classificar alguma coisa, então você precisa olhar primeiramente para o verbo. Encontre, identifique o verbo na oração, tá? E aí, automaticamente, né, ou imediatamente, você pensa, esse verbo, ele pede ou não complemento? A gente faz aquelas perguntinhas ao verbo, o que, lembra? De que, né? E a gente vai encontrando assim o seu complemento. Alguns complementos virão aí preposicionados. E aí, nesse caso, eles serão transitivos indiretos, tá? A gente vai relembrar isso aí. Com relação à regência verbal, além do verbo precisar ou não da preposição aí no seu complemento, o sentido do verbo também pode mudar dentro de contextos diferentes. E aí, quando muda o sentido do verbo, né, o significado do verbo, como a gente também vai ver, só tô dando uma pincelada aqui em tudo que a gente vai falar, tá? Quando muda o sentido do verbo, aí pode ser que precise ou não de preposição, ok? E aí que a gente vai ficar atento, tá? Então, primeira coisa aqui pra gente organizar, você anota aí no seu caderno, regência verbal está ligada à transitividade dos verbos. Escreve e pensa, tá? Ela tá falando de regência verbal. Essa regência está ligada à transitividade, então eu tenho que saber se o verbo é transitivo, direto, indireto, tem relação? E isso aí, tem relação, ok? Por isso que a gente está revisitando a matéria para voltar, né, lembrar novamente, tá? Transitividade verbal. Outra coisa que você deve anotar aí, ó, um verbo transitivo é um verbo que necessita de complementos para completar o seu sentido. O que é isso? O que ela tá falando? Olha, se eu digo João comprou, qual é o verbo aí? Comprou, correto? Comprou o que, gente? Eu posso deixar essa frase incompleta? Eu posso parar só no comprou? Ah, gente, ó, João comprou. Assim, do nada? Chegar e falar assim, do nada? Não vai ficar estranho? Alguém vai me perguntar, ué, professora, João comprou o quê? Então, gente, esse verbo comprar pede complemento, é isso que a gente está falando aqui, ó. Um verbo transitivo, ele é um verbo que necessita de complementos. Então, o verbo comprar é um verbo que necessita de complementos. Para quê, gente? Para completar o seu sentido. Entendeu? Eu comprei o quê? Uma bolsa, um sapato
uma roupa, percebe? Então, o verbo comprar pede complemento, tá? Para que o seu sentido, o sentido da frase toda seja completo e, né, a pessoa que está me ouvindo, o interlocutor, entenda a mensagem, o que eu quero comunicar, percebe? Então, eu não posso criar uma frase e deixar um verbo no meio do caminho parado sem complemento. É isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai estudar aqui, tá? Os complementos verbais, então, eles também são classificados como objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso aí, ó, João comprou um carro, por exemplo. Comprou é o verbo, um carro é o objeto. Por quê? Porque é o complemento do verbo. Entendeu? Então é isso, você vai precisar pensar o verbo, tá? Você vai precisar parar, pensa sobre esse verbo. Ele precisa de complemento, ele não precisa de complemento. Não é decoreba, gente. Você não vai decorar nada. Você vai analisar, você vai parar para pensar o verbo na oração, né? No contexto aí, no parágrafo, no texto, enfim. É dessa forma que você vai trabalhar, tá bom? Então, continua aqui comigo. Anota essas informações, tá? Esses conceitos são importantes. A gente precisa, quando estiver estudando, você precisa parar para ler os conceitos e pensar sobre eles, ok? Porque dessa forma facilita o seu entendimento, tá? Então, olha só. Os complementos verbais são, como eu falei, objeto direto e objeto indireto, certo? Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Você vai fazer a perguntinha aí, ó, que, o que ou quem, tá? Ele vai direto para o seu complemento. Vamos pegar o exemplo aqui, verbo ouvir. Olha só, eu ouvi. Ouvi o quê? Ouvi quem? Entendeu? Então, o verbo ouvir pede complemento, né? Eu ouvi um barulho muito alto, eu ouvi minha mãe me chamando, eu ouvi o livro que caiu da estante, eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi o barulho que aquilo fez. Percebeu? O verbo ouvir, é lógico que você sabe que a ação é essa, né? Mas se alguém fala, se alguém conversa com você, se alguém chega dizendo eu ouvi, você logo vai querer saber, ou, né, automaticamente você vai pensar, ela ouviu o quê? O que você ouviu? Então ele pede essa pergunta, o que ou quem, tá? Então aí a gente classifica o verbo transitivo direto, porque ele vai diretamente ao seu complemento. Ok? Repara que não tem preposição no complemento que está ligado ao verbo transitivo direto. Ok? Tá? Ah, professora, o que é preposição? Gente, pelo amor de Deus, né? Vai ter que relembrar a preposição. Porque realmente, se você não souber a preposição, aí fica difícil você classificar o verbo transitivo direto e indireto. Se você olha pra cá, ó, o que é Qual é a classe gramatical dessa palavrinha artigo indefinido, né? Dependendo aí do contexto, pode ser um numeral. Mas no caso aqui, artigo indefinido. E aí, gente? Minha. Qual é a classe gramatical de minha? Tem que saber, a gente já passou dessa fase. Minha é o quê? Pronome possessivo. Entendeu? Ah, e preposição? De, com, para, né? Sob, sobre. Tem uma listinha aí, com certeza, se você buscar nos seus livros anteriores, você até pesquisar aí no Google, você vai encontrar quais são as preposições, as básicas, as que a gente mais utiliza. Então, escreve, coloca isso no caderninho que você vai precisar muito, tá? Então, não dá para esquecer, né? O estudo, ele precisa ser... você precisa realmente aprender e levar esse conhecimento, porque uma coisa vai depender da outra, vai precisar da outra, tá bom? Então, ficou claro aqui? Ouvir, verbo transitivo direto, o complemento dele, objeto direto.
Beleza? Verbo transitivo direto, ouvir, só para você fechar aí sua anotação, organizar aí no seu caderno, tá? O objeto direto, um barulho alto, minha mãe, ok? Então completa aí no seu caderno para você ter a anotação direitinho e na hora de estudar, né, gente? Não esquecer, relembrar, tá bom? Vamos lá, vou passar nosso slide, tá? Ainda tem exercício pra gente fazer hoje, hein? Vamos lá. Olha aqui comigo. Verbo transitivo indireto indicam sempre de que, para que, de quem, para quem, né? Então, repara, as preposições que eu falei estão aqui, ó. De, para, tá vendo? Em. Essas são preposições, ok? E o complemento de um verbo transitivo indireto pede, ele vem acompanhado de preposição. Quer ver os exemplos? Olha só, eu preciso. Alguém vai perguntar, precisa de quê, professora? Ó, de quê? De é preposição. Esse verbo, obrigatoriamente, ali, quando você faz a pergunta, você encontra ali uma preposição. A preposição, ela é como se fosse um conectivo, né? Ela é um conectivo, né? Ela liga, tá? Ela liga o quê? O complemento, o objeto ao verbo. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de um caderno novo, eu preciso de uma caneta, reparou? Eu preciso de, eu necessito de, tá? Tem verbos, e aí que você tem que ter atenção, esses verbos vão precisar de uma preposição para ligar o seu objeto, o seu complemento a ele. Então, ele não é mais direto, ele agora é indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Olha aqui o exemplo. Eu preciso, como eu falei, de que ou de quem, né? E aí a gente completa com o objeto. De ajuda, de ti, tá? Verbo transitivo indireto precisar, o objeto indireto, de ajuda e o de ti, dentro desse exemplo que eu trouxe aqui. E aí, gente, é legal nessa hora que você está escrevendo os exemplos, pensa, cria você as suas frases. Pensa nesse verbo precisar, cria uma frase aí. Com certeza você vai usar uma preposição. E aí você vai perceber que esse verbo obrigatoriamente pede aí uma preposição no seu complemento, tá? Olha o verbo acreditar. Para tudo e pensa comigo. Verbo acreditar. Eu acredito em. Como é que eu vou falar eu acredito sem a preposição? Né? Então, eu acredito em você. Eu acredito na minha mãe. O nai, né? É a junção da preposição em mais a. Eu acredito em Deus. Em. Olha o em aí. Entendeu, gente? Então, o verbo acreditar pede uma preposição. Olha aqui. Acredita em quê, professora? Acredita, né? Em que ou em quem? Então, aí você completa o verbo. Ó, eu acredito em vida extraterrestre. Olha aí. Eu acredito em você. Então, esse complemento em vida extraterrestre ou em você é o objeto indireto, tá? Ó, objeto indireto. Em vida extraterrestre ou em você, tá? O verbo, então, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Ele não vai diretamente ao seu complemento, ele precisa passar por uma preposição. Deu, gente, para entender? Ok? Na verdade, para relembrar, né? Para relembrar a matéria, tá? Beleza? Posso passar? Então, vamos lá. Copia aí, organiza suas anotações. Não fica só me ouvindo, é importante, né? Você escrever, anotar, fazer os exercícios, tá legal? Muito bem. Bom, falamos, né? Relembramos aí os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos. E agora nós vamos falar do verbo que pede dois complementos, tá? Que, como ele vai ser classificado? Como um verbo transitivo direto e indireto,
Por quê? Eu não falei que ele pede 2 complementos? Um complemento é o seu objeto direto e o outro complemento é o seu objeto indireto. Ou seja, um não precisa da preposição, o outro precisa. Só que estão todos na mesma frase, ok? Então, olha só. Verbos transitivos diretos e indiretos indicam o que ou quem, bem como de que, para que, de quem. Ou seja, são exemplos de perguntas, né, que você pode fazer. Ó, pega o verbo escrever. Quem escreve, escreve o que? Entendeu? A gente faz a primeira pergunta. E aí você identifica que ele é um verbo transitivo direto. Mas eu posso completar, ó, eu escrevi uma carta para minha prima. Entendeu? Então, quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. E o para é preposição. Então, tem aí um verbo transitivo direto e indireto. E é lógico, pessoal, que vai depender do contexto, né? Da situação, de como ele é empregado, tá? Da história ali que está sendo contada, ok? E aí você vai perceber e identificar a necessidade do complemento para esse verbo, né? Para que a frase toda tenha sentido, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Olha só. Eu emprestei. Pensa no verbo emprestar. Você tem alguma coisa e você vai emprestar para alguém. Então, você tem a coisa, que é o objeto direto. Essa coisa será emprestada para alguém. É o outro objeto, tá? Então, olha só. O que foi que eu emprestei? O que? Eu emprestei um vestido. Um vestido é o objeto direto. Mas, vamos lá. Eu emprestei um vestido, né? A quem? Então, a quem aqui, ó, a minha irmã, ok? Esse a craseado aqui. Então, reparou? O verbo emprestar pediu 2 complementos, tá? Quem empresta, empresta o quê? Verbo transitivo direto, ok? E o complemento seguinte, que é o objeto indireto, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aliás, isso aqui é só para você anotar aí, né? Verbo transitivo direto e indireto, emprestar. Objeto direto, um vestido. Objeto indireto, a minha irmã. Aqui você encontra a crase, ó, o a craseado, tá? Relacionando aí, então, o segundo objeto, ok? Olha o verbo agradecer, tá? Eu agradeci as doações, né? Porque se eu faço a pergunta, eu agradeci o quê? Eu agradeci as doações. Se eu paro a frase aqui, é um verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, olha só. Eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Reparou que aqui tem preposição, aos, né? E aí, eu tenho um segundo complemento. Ou seja, um objeto indireto. Então, as doações é o objeto direto e aos meus vizinhos é o objeto indireto. Sendo assim, esse verbo agradecer vai ser classificado como um verbo transitivo direto e indireto, tá? Ele tem os 2 complementos, ok? Só prestar atenção aí no contexto, na necessidade, naquilo que o verbo está pedindo, tá? Vamos lá. Anotou? Vou passar o slide, ok? Qualquer coisa você pausa o vídeo para continuar aí as suas anotações, tá? Ok, falamos dos verbos transitivos, né? Então, verbos transitivos são verbos que pedem complemento, correto? Pensem num verbo transitivo, faço a pergunta o que ou de que, né? E aí eu encontro o complemento, o objeto desses verbos. Mas tem outros verbos que você não vai precisar fazer nenhuma pergunta. Eles têm sentido completo. São os verbos intransitivos. Ok? Então, olha aqui. Há verbos que apresentam sentido. Falou, acabou. Você já entendeu. Quer ver exemplo? Olha só. Meu irmãozinho nasceu.
Olha o verbo aí. Nasceu. Todo mundo entende. Ninguém vai perguntar o que de que. Percebe? Olha aqui a segunda. Meu cachorrinho morreu. Olha o verbo. Morreu. Acabou. Triste, né? Minha avó caiu. Ah, caiu. Todo mundo entendeu a ação. Correto? Presta atenção. Pode ser, né? Que alguém pergunte, ué, ela caiu como? De onde? Não é isso? Né? Tem os curiosos. Então, esse complemento não é um complemento para você entender o sentido do caiu. Caiu, você entendeu, aconteceu. É uma circunstância, tá? E aí, se a gente fosse classificar, seria um adjunto adverbial, né? De lugar, indicando de onde ela caiu, entendeu? Ou o modo como ela caiu, tá? Neste caso, então o verbo cair é intransitivo. Ele tem sentido completo. Joãozinho caiu da bicicleta, mas caiu é intransitivo. Da bicicleta foi a circunstância, entendeu? Outro verbo, dormiu. O bebê dormiu, o bebê está dormindo, o bebê acordou. São verbos o quê? Intransitivos. Não precisa de complemento. O sentido está aí, ó, completo, tá? Eu chorei. Ai, chorei tanto ontem. Ó, ontem, tempo, né? Circunstância. Mas o verbo chorar você entende, sentido completo. Então ele é intransitivo, ok? Ela não sofreu. Olha aqui, sofrer, mesma coisa. Todo mundo entende. Verbo intransitivo, beleza? Tá? Muito bem. Chegou agora a sua vez, né? Vamos exercitar, tá? Não esqueça de fazer a pergunta ao verbo, né? O que, de que, tá? Sublinhe o verbo, circule o verbo, identifique, separe aí os objetos. Você vai ver como eu fiz aqui e a ideia é que você também faça. No caderno, você escreve aí, o exercício 1. Identifique a transitividade verbal e seus complementos. Classifique-os. O que é para fazer? Dizer se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é transitivo direto e indireto, se os objetos são diretos, se os objetos são indiretos, tá? Só que para fazer esse tipo de classificação, eu sempre oriento para você, primeira coisa, olha, procura, investiga, cadê o verbo? Encontrou? Sublinha, marca, entendeu? Faça uma marcação que você observe, veja, que fique fácil de você, né? Faça o passo a passo de você identificar e classificar, tá? E aqui, gente, vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno. Ó, nós temos 5 frases aqui, na outra tela tem mais algumas, tá? Pedro sentiu tristeza, eu percorri a avenida, o professor explicou uma nova lição. Você ama Helena? Você ama Helena? Não é pergunta, é ponto final. O rato roeu o queijo, tá? Então, copia aí rapidinho pra gente poder falar cada uma delas. Deixa eu sair daqui para não tirar sua atenção. Vou te dar aí um minutinho. Foi? Vamos lá, então? Qualquer coisa você pausa o vídeo, né? Vamos lá. Pedro sentiu tristeza. Qual é o verbo aqui, gente? Vamos fazer assim, ó. Sublinha o verbo primeiro, tá? Vamos lá? Ó, Pedro sentiu tristeza. Sentiu é o verbo, né? Faz isso aí, igual eu tô fazendo aqui. Sentiu é o verbo, ok? Quem sente, sente o quê? Então, repara, ó, tem a perguntinha, tem o que aí na pergunta, né? Então, ele é um verbo transitivo direto, é isso que você vai fazer.
Para não escrever tudo, põe VTD. É lógico que você não pode esquecer. Verbo transitivo direto, ok? Tá? E tristeza, gente, ó, é o objeto direto. É o complemento daquilo que ele sentiu. Ok? Letra B, vamos lá. Eu percorri a avenida. Qual é o verbo aqui? Percorri, né, gente? Tá? Quem percorre, percorre o quê? Verbo transitivo direto. Neste caso, ele percorreu a avenida, objeto direto, tá? Vamos lá, letra C. O professor explicou uma nova lição. Qual é o verbo aqui? Explicou, correto? Então, quem explica, explica o quê? Né? Verbo transitivo direto. E uma nova lição é o seu objeto direto, tá bom? Aqui embaixo, você ama Helena. Qual é o verbo, gente? Ama, né? Ama, verbo transitivo direto. Ama quem? Helena, objeto direto, tá? E na letra E, o rato roeu o queijo. Qual é o verbo? Roeu, transitivo direto. Roeu o quê? O queijo, objeto direto, ok? Ah, professora, é tudo verbo transitivo direto? Sim, 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 proposital mesmo. Eu quero que você exercite, treine, tá? Agora a gente vai passar para o próximo slide e vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos lá, mais 3 orações. Carlos gosta de música. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Lígia necessita de ajuda na arrumação da festa. Então, vamos lá. 3 orações, mesma coisa. Identifique os verbos primeiro. Faça a pergunta, observa se tem preposição, tá? Então, mesma coisa. Pausa o vídeo aí e eu vou continuar aqui pra gente poder corrigir, tá? Ó. Carlos gosta de música. Qual é o verbo aqui? Gosta, né? Quem gosta, gosta de quê? O que apareceu pra gente na pergunta? Olha a preposição aí. De, né, gente? Então, isso indica pra gente que esse verbo é um verbo transitivo indireto, né? Porque, ó, de música é o objeto indireto. Então, olha aí como é que ficou. Transitivo indireto, VTI é o verbo. E ó aí, objeto indireto tem a preposição de, tá? Percebeu? Entendeu? Lembrou? Muito bem. Próxima oração. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Qual é o verbo aqui, gente? Oferecemos. Sublinha aí. Para tudo, pensa aí comigo. Quem oferece, oferece o quê? Uma medalha. Oferece uma medalha a quem? Ao primeiro colocado. Viu? Então, aqui, ó, uma é artigo, é direto. Agora, ao primeiro colocado é indireto, tá? Então, mesma coisa, ó, sublinha, separa, circula, né? Então, vamos lá. Oferecemos verbo transitivo direto e indireto, porque a gente identificou 2 complementos ao verbo oferecer, tá? Pensa aí. Quem oferece, oferece o quê? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, correto? Então, uma medalha vai ser o objeto direto, tá? E ao primeiro colocado, o objeto indireto. Foi? Deu para entender? Ao aqui, ó, é a preposição, tá? Puxa uma setinha e escreve aí, ó. Preposição, tá bom? Muito bem. Se você fizer esse passo a passo, gente, não tem como errar, tá? Reconhece o verbo, faz a pergunta, identifica se tem preposição e aí começa a classificar, ok?
Vamos para a última aqui. Lígia necessita de ajuda na arrumação da festa. Olha só, qual é o verbo? Necessita, né? Quem necessita, necessita de quê? De alguma coisa. Olha aí a preposição de. Nesse caso aqui, a Lígia necessita de ajuda, não é isso? O verbo é transitivo indireto. De ajuda é o objeto indireto, tá? Muito bem. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Vamos fechar com esse aqui? Tranquilinho, tá? Você pode continuar ou copiando só as frases, ou você realmente coloca a letrinha aí para você identificar quando for transitivo direto, letra A, transitivo indireto, letra B, transitivo direto e indireto, letra C, tá? Ó, o burro vinha carregado de sacos de sal. Gente, vinha carregado é locução verbal, tá? Só para relembrar, dois verbos juntos, verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Se você tira um ou outro verbo, a frase, né, fica meio estranha, sem sentido. O burro vinha de sacos de sal, o burro carregado de sacos de sal, fica estranho, né? Ou seja, a locução verbal, ela funciona como se fosse um único verbo com um único sentido, tá? Então, é um verbo auxiliar e um verbo principal. O burro vinha carregado de quê, gente? Tem preposição? Tem, né? Então, é sinal de que o verbo é transitivo indireto. Letra B, tá? De sacos de sal seria, ou é, né, o objeto indireto, tá? Segunda frase, nós aprendemos uma boa lição com a história do burro. Então, olha só, nós aprendemos o quê? Uma boa lição. Aprendemos, quem aprende, aprende o quê? Alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo direto, tá? O burro carregava sacos de sal. Então, olha só, o que ele carregava? Sacos, né, de sal. Então, é um verbo também transitivo direto, letra A. E a última aqui, devolvemos o livro ao dono. Presta atenção. Quem devolve, devolve alguma coisa, né? Mas se devolve, é sinal de que não te pertence, pertence a alguém. Então, você vai devolver para esse alguém, não é isso? Então, ele é um verbo que pede dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, nós temos aqui um verbo que é transitivo direto e indireto, tá bom? Deu para entender? Legal, né? Muito bom relembrar, muito bom a gente rever as matérias, estudar, fazer os exercícios, tá? Então é isso, gente, eu vou terminando por aqui com essa revisitação, né, a transitividade verbal, para que a gente possa então dar início à regência verbal, tá legal? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!